Se tem dois temperamentos que eu vejo as pessoas tendo muita, mas muita dificuldade para identificar as diferenças entre um e outro, são o melancólico e o fleumático. Você já sabe quais são as diferenças entre eles? Já conseguiu se identificar como um ou outro? Se ainda não conseguiu, fica comigo até o final do vídeo. E se conseguiu também, por favor. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo ao Temperamentando, o canal onde a gente usa de verdade os 4 temperamentos como uma ferramenta muito importante no autoconhecimento e no nosso relacionamento com as outras pessoas. No vídeo de hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito sobre o temperamento melancólico e o temperamento fleumático. As pessoas ainda têm muita dificuldade de conseguir entender exatamente quais são as diferenças entre esses dois. Acredito eu que principalmente pelo fato dos dois serem introvertidos, então como eles não dão muito sinal, não são muito abertos, as pessoas elas têm dificuldade de poder identificar esses dois temperamentos. Mas também existe a dificuldade de quem é melancólico ou fleumático saber qual dos dois ele tem. Então o vídeo de hoje é justamente para te ajudar a entender quais são as principais diferenças, aquilo que você vai olhar e vai conseguir entender. Esse aqui é melancólico e esse aqui é fleumático. Eu, particularmente, passei 2 anos da minha vida, mais ou menos, achando que eu era fleumática. E por que isso aconteceu? Porque eu não conhecia a teoria direito dos temperamentos. O material que eu tinha era justamente o que está disposto na internet, que fala só a respeito das nossas atitudes. E eu tinha muitas atitudes fleumáticas realmente. Mas por dentro eu era uma pessoa fleumática? Você aí que é fleumático, você por dentro, e não nas suas atitudes, por dentro você é uma pessoa fleumática? Você que é melancólico, por dentro você é uma pessoa melancólica? Vamos descobrir isso agora nesse vídeo. Antes da gente continuar, eu quero falar um pouquinho para você sobre a nossa consultoria. Se você ainda tem muita dúvida de qual é o seu temperamento, não consegue se descobrir, mesmo assistindo todos os vídeos aqui, mesmo assistindo esse vídeo que eu vou falar com você aqui agora, ou assistindo os outros, fazendo teste, lendo a teoria na internet, você não consegue se descobrir, ou se você tem algum temperamento em especial que você não consegue lidar de forma nenhuma, porque você não consegue entender como ele funciona, a nossa consultoria serve justamente para te ajudar nesse processo de se conhecer e conhecer a outra pessoa e ver os pontos aí que vocês dois podem melhorar, que você pode melhorar principalmente, e o que você tem que aprender a lidar com a outra pessoa. Então, se você está interessado, o link está aqui na descrição. A gente vai ter uma conversa de 1 hora por videochamada ou por áudio no WhatsApp, o que você preferir. E não precisa ter vergonha, é uma conversa bem descontraída. O tempinho que sobrar no final, caso o seu objetivo seja alcançado antes, a gente usa para conversar, para você pedir uns conselhos da forma que você quiser. Bem leve, bem divertido e bem útil, principalmente útil. Então o link está aqui embaixo na descrição. Vamos lá para a parte que interessa do vídeo. Quais são essas diferenças que eu posso notar para saber se eu sou fleumático ou se eu sou melancólico? Ou para eu perceber se a outra pessoa é fleumática ou melancólica? Claro que para você que é de fora perceber isso, talvez você tenha um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que ter contato. Só olhando a pessoa passando na esquina, você não vai conseguir perceber se ela é melancólica ou fleumática. Talvez, né? Depende. Mas no convívio com um amigo, nos colegas de trabalho, você já vai conseguir ter uma noção melhor, porque uma hora ou outra vai acontecer uma conversa. Embora esses dois temperamentos não sejam de muita conversa, como um sanguíneo e o colérico possam ser. Mas existem pontos que você pode observar, e aí você vai ter que treinar o seu olhar, a sua paciência, a sua perseverança e observação. Só, por favor, não fique parecendo um maníaco observando essas duas pessoas, porque elas vão ficar assustadas. O melancólico já é meio paranoico, e o fleumático vai ficar sem entender por que você está olhando tanto para a cara dele. Então tenha cuidado na hora de fazer essa observação, mas preste atenção nesses pontos que eu vou falar aqui com você. Esse primeiro ponto aqui que eu vou falar vai ajudar mais a você que quer saber se você é ou não é fleumático ou melancólico. Não que não vá servir para as outras pessoas, mas vocês que não são fleumáticos ou melancólicos vão ter que prestar bastante atenção na forma como essas pessoas conversam com vocês. E o primeiro ponto é a satisfação. O melancólico é um temperamento que tem os ideais mais elevados, ele é mais crítico, ele é mais detalhista, então tudo que ele quer tem que ser muito perfeito, tem que ser muito bom, tem que ser um padrão elevado. Por mais que às vezes as atitudes dele, algo que ele faz não seja tão padrão elevado assim, por mais que às vezes ele seja crítico e chato com os outros, mas deixe a desejar em alguns aspectos, ele é
bastante insatisfeito. É normal um melancólico ser mais insatisfeito. Então, sempre vai ter um ponto ruim, o copo sempre vai estar meio vazio, ele sempre vai estar prestando atenção em alguma coisa ali que não é o que importa ali no momento, mas é algo que para ele tá gritante. Eu mesma às vezes faço isso. Meu marido me mostra alguma coisa e às vezes a coisa tá boa. Vou dar um exemplo. Meu marido me mostra, sei lá, um vídeo de alguém cantando e a pessoa tá lá mandando um melisma maravilhoso ou cantando uma nota aguda muito legal. A primeira coisa que eu bato o olho às vezes e falo é: nossa, que timbre esquisito, né? A pessoa tá lá com uma super produção, a pessoa tá lá com a voz boa mesmo, só que por causa do timbre, uma coisinha assim de nada, eu vou lá e comento logo naquilo. O melancólico, ele tem muito essa tendência. Você mostra pra ele uma coisa gigante que tem vários pontos bons e a coisa que ele bate o olho e se incomoda é no defeito lá que muitas vezes as outras pessoas não estão vendo. Quem conhece a história da princesa e o grão de ervilha deve imaginar que aquela princesa era uma melancólica e para vários colchões, vários lençóis, e a mulher conseguiu sentir um caroço de ervilha lá no meio, e esse é o melancólico na vida dele. Já o fleumático não tem esse padrão elevado, não tem essa coisa de ser muito crítico, de ser muito perfeccionista. Pode ter um fleumático ou outro que aprenda a desenvolver um certo perfeccionismo e persista naquilo. Mas, em geral, quando esse fleumático tem que fazer as coisas, ou quando ele vê as pessoas fazendo alguma coisa, por exemplo, se eu fosse fleumático e meu marido me mostrasse um vídeo de alguém cantando, o que eu ia prestar atenção? Na nota aguda que a pessoa tá mandando, e não no timbre dela que eu achei chato. O fleumático, ele não tem muito esse hábito de ficar caçando chifre na cabeça de piolho. Ele olha a situação e gostou, legal, se não gostou também, não gostei muito. Mas ele geralmente não é tão insatisfeito, ou não é insatisfeito como o melancólico é. O fleumático, ele tem um senso de satisfação um pouco maior, não que ele fique muito impressionado com as coisas, mas se um melancólico e um fleumático tiverem que fazer algum projeto, a chance do fleumático se perdoar mais e falar: não, eu tenho que postar esse vídeo no YouTube e ele não tá muito bom, vou postar mesmo assim. Ele posta. O melancólico vai olhar e vai falar: eu tenho que postar esse vídeo no YouTube e não tá muito bom, não quero postar. E vai pensar em outro dia para gravar, e vai querer fazer de novo, e vai querer editar de novo, e vai querer mudar tudo até que ele desanime e não faça. Se o fleumático chegar a não fazer, vai ser por preguiça, vai ser porque ele não quer, porque ele quer deixar para depois, agora não é importante. Se o melancólico deixa para depois, é geralmente porque ele não tá achando que alcançou o padrão divino ainda e ele não quer postar. Então, o melancólico, não existe padrão divino para você fazer suas coisas, tá bom? Então, bota a mão na massa aí, faz de qualquer jeito, aprende isso com o fleumático. Não tô falando que o fleumático faz tudo de qualquer jeito, mas ele se perdoa mais, ele se permite errar um pouquinho mais, ele pega mais leve com ele quando ele tem que fazer alguma coisa. Então, o fleumático, se ele fosse a princesa lá do grão de ervilha, ele não ia ligar para aquela ervilha lá, porque, pelo amor de Deus, é só uma ervilha, entendeu? É a coisa que eu não preciso prestar atenção. Então, melancólico, focadíssimo nos detalhes. Fleumático não liga tanto assim para os detalhes. Embora os dois sejam observadores, o fleumático está lá observando para entender o total da situação e ver se ele aprende alguma coisa com aquilo. O melancólico está observando para caçar defeito. O segundo ponto que difere um melancólico de um fleumático, geralmente eu vejo isso muito forte pelas consultorias que eu dou, pelos comentários aqui no YouTube, pelas caixinhas no Instagram que eu recebo. Um ponto que diferencia muito esses dois é a necessidade de se conhecer. O melancólico tem muita necessidade de autoconhecimento. O fleumático, ele não se importa muito com essa questão de autoconhecimento. Os dois têm um mundo interior muito grande, mas o que sente uma pressão maior e uma necessidade de se descobrir para entender o seu posicionamento no mundo é o melancólico. O fleumático, às vezes, pode até achar o assunto interessante, mas ele não tem tantos incômodos internos assim que levem ele a buscar esse autoconhecimento. Se pensamentos loucos passam na cabeça de um melancólico, ele quer saber de onde aquilo vem, por que aquilo atazana ele, o que faz ele sentir daquela forma. Se pensamentos loucos invadem a cabeça de um fleumático, ele pensa: depois eu posso procurar saber sobre isso, E pior de tudo, né? Pior de tudo. A questão toda é, como o fleumático é úmido, né? Ele pode pensar numa coisa muito estranha, mas deixar aquele pensamento passar, então depois perde o efeito. O melancólico, ele já fica mais encasquetado com as coisas que passam dentro da cabeça dele.
diferente, esse movimento interno deles é diferente. O fleumático ele consegue estar mais em paz com o que tem dentro dele, o melancólico consegue se incomodar mais. Acredito que isso seja por causa dessa secura. Como a terra é seca, se você coloca uma semente lá dentro, aquela semente está exercendo uma pressão dentro dessa terra. Se você joga algo dentro da água, não vai estar necessariamente exercendo uma pressão lá dentro, só vai estar lá esquecido. Então tem muito essa coisa do melancólico querer ter essa necessidade de se conhecer e o fleumático não se importar muito. Mas não tô falando que não existe fleumático que não busca autoconhecimento, tá, gente? Eu tenho seguidores fleumáticos, eu tenho seguidores fleumáticos engajados que conversam comigo, que têm projetos, que são mais ativos. Então eu não tô falando aqui que fleumático não se importa nunca, eu tô falando que é uma tendência do temperamento não ligar muito para esse tipo de coisa. E o terceiro e último ponto, não menos importante, é o último dos 3 que eu escolhi aqui para falar com vocês, mas não é o último de todos da vida, é só o último desse vídeo, que diferencia um melancólico de um fleumático bastante. Você pode perceber isso principalmente quando você conversa com eles. É a duração das impressões das coisas que acontecem fora dentro deles. Por exemplo, meu marido sofria comigo no Ministério de Louvor, porque isso acontecia muito. Tava lá tocando algum instrumento, ou teclado, ou violão, ou cantando, qualquer coisa que estivesse fazendo. Ele virava pra mim e falava: ó, mozão, tá errado, tá ruim, tem que melhorar nesse ponto. Ah, meu filho, a minha cara ia lá na frente, eu ficava com tromba o dia inteiro. Às vezes eu ficava com tromba por dias por causa de uma coisa que ele tinha me dito que eu tinha que melhorar. Ele não tava nem me xingando ali pra me denegrir nem nada, não. Ele falava aquilo pra eu melhorar e eu não gostava. Aquilo ficava dentro de mim por dias e eu me sentia mal, me lamentava, me botava em posição de coitada e sofria, e às vezes eu até chorava achando que eu devia parar de fazer aquilo porque eu não era a maravilhosa da música. Já tinha pessoas lá no Ministério de Louvor que eram fleumáticas e ele falava as mesmas coisas com elas e elas só faziam aquela cara assim, tipo, tá bom, vou melhorar. Às vezes nem melhorava, mas aquilo que ele falava pra elas não tinha o mesmo efeito que tinha em mim, que sou melancólica, e provavelmente vai ter em você, que também é melancólico. Então essa duração das impressões fica no melancólico e não fica no fleumático. Se você falar alguma coisa pro fleumático na tentativa de ofender, não coisa pesada, mas se você fizer uma crítica para um fleumático, ele não vai levar de uma forma tão pesada quanto um melancólico vai levar. Os dois não vão ter uma reação ali na hora, mas você vai perceber pela cara do melancólico que ele não gostou muito. Então essa é a diferença entre os dois. Gente, ó, a gente do Temperamentando lançou um e-book. Pode aplaudir, porque o e-book tá top, tá a melhor coisa de temperamento, com o preço mais acessível que você vai encontrar. Tá um preço muito bacana. Os vídeos que você vê aqui, dicas, várias coisas, tem até dica de personagem, de série, falando qual é o temperamento deles, para você poder treinar seu olhar observador e descobrir o temperamento nas outras pessoas. Então, se você estiver interessado, o link também tá aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu sei que vocês veem esse vídeo e não se inscrevem. Vocês precisam se inscrever para esse canal crescer, para outras pessoas serem beneficiadas também. Se inscreva então no nosso canal, deixe o like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações. Toda quinta e todo sábado tem vídeo novo aqui no canal que a gente faz com muito carinho para que todos vocês sejam ajudados por esse assunto que a gente ama e que é tão legal. Então até o próximo vídeo.